Olá, Keilane. Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Boa noite, bem-vinda. Oi, Esther. Bem-vinda. Oi, oi, oi. Oi, Jô. Tô te mandando um convite aí já já. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Oi, Edivan. Boa noite, bem-vindo, querido. Chefe, sempre chefe. Ai, Jô, boa noite. Tudo bem, querida? Tudo ótimo por aí. Tá me ouvindo Tranquilo. bem? Muito bem. E você? Também, estou ouvindo muito bem. Que Deixa eu olhar. ótimo. Muito bom, muito bom. Bem-vinda, meninas e meninos. Olha, o Edivan tá aí conosco, você viu? Sim. Muito bom, né? Que Não é? honra. Que honra nossa. Oi, Joelma, boa noite, querida. Bem-vinda. Vamos lá esperar o povo entrar aí, né? No começo. Não é? Como é que foi seu dia? Tudo tranquilo, Jô? Dia não foi dia de Nutri hoje, foi dia de mãe, de dona de casa. Mas foi bom. Olá, querido. Meu chefe preferido. Tudo bem? Obrigada, Keilane. Um cheiro para você. É maravilhosa mesmo. Essa é. Bom, vamos Paguei dar, bonito. vamos dar as boas-vindas então para todos vocês. Essa é uma live da jornada do autocuidado e hoje a gente vai ter o prazer de estar junto com a nutricionista Jo para vermos algumas coisas relacionadas à nossa alimentação. Bom, o autocuidado, ele tem vários pilares, tá certo? E nessa noite nós vamos cuidar de um dele que está sempre entre os três mais importantes de tudo que a gente faz na nossa vida, que é a alimentação. Jô, gostaria que você se apresentasse e dissesse de onde você fala, quem é você. Conta pra gente aí. Bom, eu me chamo Jo Souza, né? Assim, prefiro ser chamada Jo Souza, né? Eu sou nutricionista. Nesse momento eu estou em Castanhal, Pará, e aqui na minha casa. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Quem eu sou? Eu sou uma mulher em franco aprendizado sempre, né? Eu sou uma mulher apaixonada pela nutrição
apesar de ter ficado um bom tempo, assim, um pouco afastada, né? Porque fiz a escolha de dar um pouco da minha vida particular, meus filhos, meu esposo, né? Mas agora eu tô tendo a oportunidade de retornar, né? E aí é bom demais. Então eu sou uma nutricionista, apaixonada por nutrição, mas eu sou principalmente uma mulher abençoada e que quer abençoar outras mulheres. Tudo que a gente precisava ouvir. Bênção nunca é demais. E a gente está sempre querendo um pouquinho mais, Jô. Que sorte é nossa. Que sorte é nossa você ter voltado para a nutrição. E que bom que você teve esse período para resolver as suas coisas pessoais, né? Então, Jô, nessa jornada do autocuidado, uma das coisas que nós fizemos foi, e para vocês que estão aí nos assistindo, que ainda não estão dentro da jornada, tá certo? Vamos bater essa bola para vocês entenderem, né? Essa live ela é uma live aberta e esse conteúdo, com todo esse conhecimento que a nutricionista Jo tem, ela vai então, como ela mesma disse, abençoar todas nós, né? Mas essa live é uma live muito especial dessa jornada do autocuidado, que nada mais é do que dar atenção para nós mesmos. Por quê? Porque, na verdade, nós somos os primeiros a dar atenção para os outros. A gente sempre vira o holofote para os outros, a gente corre atrás para resolver coisas, a gente verifica se está bem ou se não está bem, a gente tem sempre aquela preocupação com o outro. Mas e com você mesmo? Como que está o seu autocuidado? Hoje, um dos pilares, como eu falei, quero reforçar, do autocuidado é a alimentação. A live de hoje, a Jo vai nos mostrar o que é alimentar-se. Que título é esse que ela me deu, né? Afinal de contas, a gente se alimenta ou a gente apenas come? Nutricionista Jo, é com você. E se você tiver, você que está nos ouvindo, se você tiver alguma pergunta, clica aqui embaixo nessa interrogação e faz a sua pergunta para nós. Nós já temos algumas. Quem sabe uma das suas podem ser respondidas no finalzinho dessa live. Tá bom? Jo, é com você, querida. Muito bom, né? Realmente, ó, esse tema eu amei, né? Porque alimentar-se, dentro desses pilares do autocuidado, a OMS, ela coloca como uma prioridade você conhecer a si mesmo. Então, para se alimentar, você precisa se conhecer. Você precisa saber do que você precisa. Porque, como você perguntou, achei muito interessante essa pergunta, né? A gente come ou a gente se alimenta? Será que nós sabemos qual é a diferença entre essas duas situações? Né? Porque a nutrição, ela está assim, ou na sequência, ou bem no meio dessas duas aí. Ela vem, na realidade, como uma base de comer ou se alimentar. Então, vamos fazer algumas definições, digamos, que deixem um pouco mais claro isso para nós, né? O que é comer? Alguns autores dizem que comer é abastecer o estômago. Olha só. Então, abastecer o estômago, você abastece com qualquer coisa. Você pode tomar 3 litros de água de uma vez só. Você pode comer 4 pães de uma vez só, né? Você pode tomar 2 tigelas de açaí rapidinho. E aí você está abastecendo o seu estômago. Isso vai te dar uma sensação de saciedade? Vai. Isso vai passar a tua fome? Vai. Porém, isso não vai te alimentar. Porque alimentar tem a ver com algo como considerar quantidades, qualidades, considerar o tipo de alimento que você está colocando no seu prato, considerar se esse prato que você está montando é um prato variado, né? Que tem cores, porque as cores, elas estão, só para vocês saberem, né? As cores, elas estão diretamente relacionadas ao tipo de nutriente que aquele alimento tem. Olha só que legal. Por isso que a gente fala de um prato colorido, né? Porque quanto mais colorido, significa que mais nutrientes você tem presente naquele prato. Então, quando você vai se alimentar, você considera não só abastecer o seu estômago, mas você considera a qualidade do que você está comendo, as quantidades que você vai comer, né? Você considera
se existe uma harmonia nesse prato, se existe uma adequação nesse prato. É lógico que você não vai saber, você não vai olhar o prato e vai dizer, aqui tem 5% de vitamina A, tem 1% de vitamina B12, né? Tem não sei quanto de triptofano, não. Você não vai poder dizer isso, mas se você montar de forma adequada, você vai poder dizer, aqui tem nutrientes que o meu corpo precisa. E aí, uma terceira etapa desse processo de comer e se alimentar é se nutrir. Olha só, porque a nutrição, ela está relacionada a você receber, fazer uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, uma alimentação colorida, uma alimentação de boa qualidade, numa quantidade adequada. Mas você precisa ter a digestão e a absorção adequada no organismo para você poder dizer que você se nutriu. Porque você pode adquirir, comer, mastigar, mas se no seu processo de digestão você não conseguir absorver os nutrientes que estão nesse prato, então você não vai conseguir se nutrir. Você vai comer e vai se alimentar, mas você não vai se nutrir. Olha que coisa interessante. Então são etapas que eu preciso cuidar. Nessa jornada do autocuidado, o que eu acho interessante é, primeiro, quando você resolve traçar esse caminho do autocuidado, você precisa ter coragem para começar, né? Você precisa ter coragem. E principalmente para nós mulheres, né? Eu não sei qual é a faixa etária das mulheres que estão nessa jornada, né, com você. Por sinal, eu quero te parabenizar, porque é uma ideia maravilhosa, né? Você poder oportunizar a outras mulheres essas experiências que você já teve, né? Porque eu conheço um pouco da tua história e até a gente já teve a oportunidade de trocar algumas informações, né? E até mesmo de trocar situações em que eu pude te dar alguma luz, né? Em relação à alimentação. E você, até posso dizer assim, né? Que você foi meio que cobaia minha em algumas coisas também, né? Eu fui uma cobaia muito feliz, porque eu não estava participando de um experimento propriamente, né? Mas eu participei de algo que já era um programa que você desenvolvia e eu apenas fui mais que beneficiada, né? Deixa eu abrir um parênteses e falar um pouco, né? Por que a Jo está aqui nesse convite tão especial? Porque ela acompanhou um momento da minha vida em que eu não sabia nem o que era cuidado comigo. Imagina, por 2 vezes ela me levou no hospital, né, Jo? Graças a Deus, a gente mora meio próximo. Danado, viu? Ela me levou para o hospital e que eu simplesmente, nem os médicos sabiam o que eu tinha. Eu estava falando assim, normal, né? E a minha pressão estava tão alta que eles estavam 2 médicos conversando, o que faziam comigo, e nem eu sabia o que acontecia, né? Por fim, trocaram-se os plantões e eu ainda lá, desde de manhã, e eu tinha eu tinha um pico de ansiedade, né? E por diversas coisas que não eram propriamente minhas. Por isso que o autocuidado ele é tão importante. O autocuidado, ele é importante. E aí, quando eu saí de lá, a Jo falou, Beni, você precisa ter uma reeducação alimentar. Aí eu falei, mas o que isso tem a ver, né? Tem tudo a ver. E aí ela me falou uma coisa sobre proteína, que eu sei que ela vai falar aí daqui a pouquinho. Falei, gente, tem que trazer isso para todas as mulheres entender que eu não estou aqui falando de uma possibilidade, não. Eu estou aqui falando de um feito, de um experimento e de uma situação que eu vivenciei e saí dela. Então, eu sou muito feliz, né? Esse nome cobaia nem é adequado, viu? Troque esse nome aí agora, por favor. Eu sou uma pessoa muito, muito abençoada, como você falou, por ter tido as suas orientações. Na realidade, quando eu digo cobaia, é assim, porque a gente, como nutricionista, a gente tem assim, vontade de ajudar as pessoas. Só que hoje você abre a internet, você entra na internet e você vê muitas informações sobre nutrição. Então hoje existem muitos nutricionistas, né? Existe nutricionista brincando de pira, como diz, entre aspas, né? Como diz o povo aqui no Pará. Sim.
Então, assim, as informações, elas são muitas. E aí, a questão da alimentação, ela é muito particular. Eu não posso considerar que todo o alimento está para você como está para outras pessoas, certo? A gente precisa olhar a alimentação com um olhar muito particular. Por quê? Um alimento que pode ser benéfico para mim, pode, para você, causar algum tipo de transtorno alimentar, pode causar uma alergia, pode causar algum problema a nível de intestino. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar particular quando a gente cuida da questão da alimentação. E aí, essa jornada de autocuidado, a OMS, ela reforça muito a questão da alimentação saudável. Mas e aí? O que é alimentação saudável? A alimentação saudável, como eu já falei lá no início, que alimentar-se e nutrir-se tem a ver com qualidade, com quantidade adequada, com harmonização e com a adequação do que eu estou consumindo, né? Do que eu estou colocando no meu organismo. Sim. Então, eu preciso entender que eu não preciso comer grandes quantidades para estar bem alimentada. Eu preciso, sim, saber qual quantidade me é melhor. Aí, como é que eu descubro isso? Lógico, eu posso procurar um nutricionista, que ele pode me dar uma informação melhor, porque ele pode me avaliar, né? Fazer uma avaliação antropométrica, fazer uma anamnese para saber como é o meu dia a dia, se eu realizo alguma atividade física, o que eu faço durante o meu dia, e que aí sim ele vai me dizer que tipo de alimentação eu preciso para que eu possa garantir que o meu corpo continue em forma, né? O que é em forma? É tendo condições de realizar as atividades mínimas que sejam, né? De andar, de fazer minhas atividades diárias, não só atividades físicas, mas outras atividades. Então, e aí, o que eu preciso? A alimentação saudável é aquela que considera, que tenha no seu prato alimentos dos grupos energético, construtor e regulador. Ixi, complicou, né? Pois é. O que é energético? O que é energético? Aí você falou de três bases para eu montar aquele prato, não é? Sim. Informação mais que especial. Quero pedir agora para você que está vendo essa live, clica nesse aviãozinho aqui e chama aí 5 amigas para estar junto com a gente, ouvindo esse conteúdo que vai ser de proveito para a vida inteira, não só para a vida pessoal, mas como para toda a família, do jeito que eu estou ouvindo aqui, do jeito que eu estou absorvendo aí essas informações. Então, como que monta esse prato, Jô? Então, você precisa ter os alimentos que te dão energia, que são os energéticos. A base deles é que tenham conteúdo de carboidrato e gordura. Lógico que a gente vai priorizar, escolher os carboidratos de absorção demorada, né? Como, por exemplo, a aveia. Lógico que não vai botar todo aveia em todos os horários das tuas refeições, né? Mas, assim, escolhendo os horários, você vai utilizar. Então, os energéticos são os carboidratos e as gorduras. Os reguladores, o próprio nome já diz, regula o teu metabolismo, regula o teu intestino. São são os legumes, são as hortaliças e são as frutas, tá? E aqueles que fazem a construção, que são os construtores, que são as proteínas. Então, as proteínas, elas são muito importantes, por quê? Porque elas fazem todo o sustento do nosso organismo. Então, ela é aquela que constrói os nossos músculos, que sustenta a nossa estrutura óssea, ela é responsável pela cicatrização na nossa pele, né? Ela é responsável pela formação óssea, ela é responsável não só pela estrutura em si, mas em manter essa estrutura funcionando, né? E aí eu fiquei sabendo que vocês começaram a jornada já fazendo uma desintoxicação, né? Muito bom essa ideia. Desintoxicar é uma coisa muito... Indicação da nutricionista maravilhosa, que é você, e que foi aí disponibilizada a informação para toda a mulherada, que agora quer saber os porquês. Então, vocês são muito corajosas, viu? Entrar numa desintoxicação, porque, assim, a gente, durante o nosso dia, a gente consome muitas coisas. E aí a intoxicação do nosso organismo, ela não se dá apenas pelo que a gente come.
Ela se dá pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente sente, né? Pelo que tem no ar que a gente não enxerga, né? Toxinas e toxinas, né? Só que o alimento, eu acho que para a maioria de nós, mulheres, devido à questão esse fluxo hormonal e essa também essa aceleração, dessa desaceleração de produção hormonal, deixa a gente muito refém da alimentação. Então, hoje, na maioria dos casos, as pessoas não se alimentam, elas comem mesmo. E aí eu vou ter que infelizmente, eu vou contar uma história minha, né? Porque assim, eu já tive momentos em que 2 horas da manhã eu ia fritar um charque, porque eu não conseguia dormir e a ansiedade era tanta, e eu ia fritar um charque para comer, né? Quer dizer, isso parece meio loucura, mas aquilo ali, naquele momento, gerava um bem-estar em mim, né? Era uma loucura, com certeza, você misturar uma gordura daquela, gostosa por sinal, né? Acho que vocês concordam comigo, com uma farinha que só no Pará existe, né? Que não tem lugar nenhum mais. Então, assim, misturava isso. E aí, quantas, né? Temos esse mesmo problema. Em alguns momentos que não seja 2 horas da madrugada, mas pode ser 3 da tarde, de manhã, acordou já assim. E a gente meio que coloca, né? Toda essa nossa carga em cima do que a gente está comendo. Então, o corpo fica totalmente intoxicado. E aí, como é que a gente sabe que está intoxicado? A gente sabe por quê? Porque o nosso sono fica ruim, porque a gente sente fadiga, cansaço, a gente não tem mais força para fazer as coisas, né? O nosso emocional desestabiliza de uma forma que a gente muitas vezes não tem mais controle sobre nossas emoções, né? E é por isso que o autocuidado se tornou algo direcionado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente precisa hoje, a OMS tem gerado várias situações, inclusive incentivar a realização de exames específicos, como, por exemplo, o Papa Nicolau, que muitas mulheres não fazem. Hoje a OMS até coloca isso como um autocuidado muito importante, porque pode te levar a descobrir um câncer antes mesmo que ele comece a ser formado, né, de forma que você não consiga mais controlar. Então, desintoxicar é uma necessidade. Desintoxicação é uma necessidade. E aí a OMS, ela indica que nós façamos isso pelo menos 2 vezes ao ano. Pelo menos 2 vezes ao ano. E aí eu achei muito interessante a ideia de desintoxicar a partir da retirada, né, da proteína animal. Poxa, mas é muito bom comer carne, né? É muito bom tomar leite, é muito bom comer queijo, é maravilhoso. E não é fácil você entrar numa desintoxicação começando justamente pela proteína animal, né? Mas é assim, ela é muito benéfica. Isso eu posso dizer para vocês por quê. Por que é benéfica? A proteína, ela é um nutriente, ela é um macronutriente. E é um macronutriente que, para ser digerido, quando ela é digerida no organismo, ela gera um ácido chamado araquidônico. Esse ácido é um ácido inflamatório. Então, ela vai gerando toxinas a nível do corpo que vai sobrecarregando o estômago, que sobrecarrega o nosso intestino e, principalmente, o nosso rim. Porque no processo de digestabilidade, de digestão dela, ela também vai gerar substâncias como cetona, por exemplo, que é liberado pela urina. Então, imagina a gente fazendo esse processo constantemente de comer, sem parar um tempo, sem desintoxicar. O organismo ele vai reagir de alguma forma, né? Então, ele vai conseguir expulsar essas substâncias que são prejudiciais, por um bom tempo ele vai conseguir. Só que dependendo de como esteja o teu metabolismo, de como esteja a produção hormonal, de como esteja trabalhando alguns órgãos como o rim, como o fígado, né? Você pode ser que comece a haver um processo cumulativo. E aí você não consegue eliminar tudo que precisava eliminar. Então, por isso que é interessante. E aí a proteína ela é muito importante, né? Todos nós sabemos. Então, quando a gente faz uma restrição de 3 dias, por exemplo, que é o que vocês estão fazendo, né? De proteína animal, você precisa suprir o organismo, porque a proteína, como eu já falei, ela é o macronutriente mais importante do nosso corpo, porque ela mantém a nossa estrutura.
Então, a gente precisa muito de proteína. E aí você precisa fazer as substituições corretas. Então, você vai precisar de uma proteína de alto valor biológico igual à proteína animal. Então, a proteína de origem... Sim. Então, a proteína de... nós estamos justamente nesse ponto de inflexão desses nossos 3 dias, tá certo? Nós começamos ontem, às 0 hora, e realmente começou para dar esse choque, porque também o autocuidado passa por novos hábitos, né? Se a gente não adquire novos hábitos, como você acabou de falar, se não tem essa desintoxicação, como é que eu percebo o cuidado? Não tem como, né? Aí a insônia e tudo mais vem dessa forma. E aí, nós estamos hoje no ponto de inflexão. O que nós vamos fazer? O que nós precisamos comer? Como que a gente pode reagir agora até amanhã para terminar esse período aí? Então, quem está fazendo esse processo precisa substituir essa proteína. Eu não posso ficar sem proteína, né? Porque quando eu fico sem proteína, aí eu tenho só um carboidrato, o que vai acontecer? O organismo ele vai procurar de algum lugar. Então, ele vai começar a consumir o meu músculo, né? Aí também vem a perda de peso, e isso é bom. Mas só que depois do processo de desintoxicação, você vai voltar novamente a ter bons hábitos, porque aí, como você falou, acho que a gente precisa reforçar isso, né? Esse processo de desintoxicação, ele é para que você, tipo um choque mesmo, como se jogasse a gente na parede, né? E a gente despertasse para um novo momento, né? Que é criar novos hábitos, né? E hábito é uma coisa que você precisa repetir, né? Para você criar um hábito, você precisa repetir algo para você criar um hábito. Depois que ele se torna um hábito, é que nem escovar os dentes. Você não sai de casa sem escovar os dentes. Quer dizer, às vezes, né? Mas assim, normalmente a gente não sai de casa sem escovar os dentes, né? Então, assim, precisa hoje a gente ter clareza, nós mulheres precisamos ter clareza, que se a gente não melhorar os nossos hábitos, não mudar alguns hábitos e eliminar outros, vai ficar difícil para nós, né? Porque as coisas estão, assim, as muitas atividades, as muitas cobranças em relação a nós, ao que nós fazemos, a como nos comportamos, né? Tudo isso começa a pesar sobre nós. E aí o processo de desintoxicar, seja retirando a carne, seja retirando um carboidrato por um tempo, seja retirando televisão, seja ficando sem celular, né? Tudo isso é desintoxicação, né? Seja ficar sem comentar sobre a vida de outra pessoa, tudo isso é desintoxicação. É bom. Então, assim, trazendo para a minha área, né? Desintoxicar de proteína animal é muito bom, porque você vai ficar sem esse ácido que gera um processo inflamatório. Então, isso tende a te ajudar a perder peso, isso tende a te ajudar a melhorar o teu sono, isso tende a eliminar essa carga de toxina, né, que a proteína de origem animal tem. Por que que tem? Porque, por exemplo, a gente sabe que hoje os animais eles são criados em cativeiro, né? Para ser criado em cativeiro, ele precisa comer uma alimentação especial para ele poder ter um crescimento adequado. E essa alimentação que ele recebe é uma alimentação que tem uma carga de hormônio, que tem uma carga de remédios, né? Antibióticos para determinadas doenças que ele pode adquirir naquele cativeiro. E isso não é só relacionado ao boi, mas também é relacionado ao frango, relacionado ao peixe, né? E também por isso que dentro dessa desintoxicação relacionada à proteína de origem animal, a gente também indica que retire o queijo, que retire o leite, né? Os derivados, justamente porque todos eles têm o mesmo processo, né? Um deriva do outro. Então, a retirada da proteína, ela vai nos ajudar a gerar, é como se você impactasse o seu corpo, o seu metabolismo, ele vai despertar, e ele vai ver que pode continuar atuando, só que de uma forma melhor. E então ele vai reagir de forma diferente. E é isso que é o interessante do autocuidado, porque você vai mudando esses hábitos, porque o nosso corpo, ele se adapta muito fácil às situações. Ele se adapta tanto a você comer muito, né? Quem já assistiu lá Quilos Mortais, você vê que a pessoa, ela tá numa cama, muitas vezes, ela não consegue mais andar, mas ela não para de comer. Porque o organismo dela, ele
continua necessitando daquilo, mesmo estando em condições precárias, né? Então é a mesma coisa. Então, quando a gente dá esse choque no nosso organismo, no nosso metabolismo, ele meio que desperta, ele eu vou procurar um outro caminho, então, né? Entendeu? Então, por isso que eu tô rindo aqui que uma amiga falou assim, eu amo queijo, e agora? É pra ficar sem comer queijo pro resto da vida, é isso? Não, de jeito nenhum. Nem deixaria você fazer isso. Porque na realidade, quando você desintoxica com relação à alimentação, o objetivo é que você descubra que você não que tem certas coisas que são muito gostosas, maravilhosas, mas você não pode comer todos os dias, nem com tanta constância, né? E quando a gente fica um tempo sem comer, quando a gente vai comer novamente, tem um outro sabor, mais gostoso ainda, né? E a gente, assim, eu queria até abrir um parêntese aqui, porque eu acho assim, eu sou uma nutricionista que eu acho que as dietas, elas têm que ter como base a reeducação alimentar. Se você não se reeducar, não adianta você fazer jejum intermitente, não adianta você fazer dieta da lua, dieta do ovo, dieta da proteína, dieta das uvas, não sei o quê. Não vai adiantar. Sabe por quê? Porque você gera um sacrifício e daí quando passar aquele tempo, você vai voltar para a mesma coisa. Você vai voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Então, por isso que é reeducar. Tem uma aqui falando justamente isso. Que sacrifício! Tem que sacrificar alguma coisa. Também assim, olha, eu não sei por que as mulheres que entraram nessa jornada, eu não sei qual é o objetivo específico de cada uma, mas eu posso com certeza aferir que pelo menos 10% delas quer perder peso, né? Que hoje é o que mais a mulher fala, é perder peso. A perda de peso, ela está muito relacionada a todo esse processo de autocuidado. Sim. Se eu emociono, muitas vezes eu posso estar comendo adequadamente, porém eu estou com baixa de nutrientes por causa do meu emocional. Um exemplo. Se eu tiver com o meu emocional desequilibrado, eu não consigo produzir serotonina suficiente para ativar. A serotonina, para quem não sabe, é o hormônio da felicidade, junto com a ocitocina, né? São hormônios necessários para gerar um bem-estar em nós. Se ela não estiver sendo produzida adequadamente, ela não vai alcançar o centro nervoso do meu cérebro para me gerar esse bem-estar. E aí, você sabe onde é que ela é produzida, a serotonina? Dentro do organismo. Quem chuta aí? Quem pode chutar aí? Bora ver quem. Quem pode dizer onde que a serotonina é produzida? Ninguém arriscou, então vou falar, né? Ninguém arriscou, olha só. 95% da serotonina que a gente precisa para viver nesse equilíbrio de bem-estar é produzida no meu intestino. No seu intestino. É mesmo. Ou seja, se você não estiver produzindo bactérias boas no seu intestino, a produção de serotonina ela vai cair. Consequentemente, você não consegue gerar hormônio suficiente para você ter o bem-estar. Aí isso pode gerar o quê? Uma diminuição das células nervosas no cérebro, dos neurônios, né? Porque eles se renovam, né? Então, essa renovação ela vai comprometida, e aí esse comprometimento vai gerar algo que hoje se tornou a doença do século, que é a depressão. Sim. Olha só, se você não se alimenta adequadamente, você não tem uma digestão adequada, se você não tem uma nutrição adequada, você pode ter uma baixa de nutrientes específicos. Esses nutrientes específicos não serão absorvidos no seu intestino adequadamente. E se você tem uma alimentação tóxica, o seu intestino vai produzir mais bactérias, que a gente chama, entre aspas, bactérias do mal, do que bactérias boas, né? Então, as patogênicas são as do mal, elas vão crescer em maior número do que as bactérias boas, que são justamente elas que levam à absorção e à produção da serotonina. Aí, não produzindo serotonina suficiente, você tem baixos níveis de felicidade. E isso não permite também que teus neurônios se renovem. Se teus neurônios não se renovam, você pode vir a desenvolver uma depressão. Olha só. Gente, alimentação.
Tá tudo tão ligado, né? A gente Então a gente tá... é uma máquina muito bem elaborada. A mulherada que está na jornada, então nós estamos no caminho certo, estamos no caminho de desintoxicar, para que esses benefícios a gente consiga perceber e aí mudar os nossos hábitos a partir daí. É isso? Nosso cérebro é maravilhoso, todos os órgãos que envolvem cada um de nós, o funcionamento é muito preciso, né? E é tudo para o nosso bem-estar. Quanto mais autocuidado, melhor funciona tudo. É isso, Jô? Exatamente. Nós somos um corpo, né? E aí eu preciso a mão precisa do pé e um vai precisando do outro. Então, se a gente não se alimenta adequadamente, aí o que eu digo? Não é alimentar-se adequadamente, só para registrar isso, que é muito importante. Alimentar-se adequadamente não tem a ver só com escolher o melhor alimento ou o alimento mais adequado. Tem a ver com mastigar adequadamente. Né? A gente costuma dizer para os pacientes que o ideal é você mastigar 32 vezes. Né? 32 vezes é muito tempo, é muitas vezes, né? Mas não é não. Sabe por que é muitas vezes? Parece ser muitas vezes? Porque hoje nós comemos sempre apressados. Nós comemos sempre em lugares onde não tem tranquilidade. Nós comemos sempre pensando em já voltar para o trabalho. Né? Nós comemos de forma conturbada, então a gente não tem tempo para mastigar. E com isso, a mastigação ela é importantíssima para que o teu estômago faça uma boa digestão. E aí, fazendo essa boa digestão, quando esse alimento chegar no intestino, ele já vai estar todo triturado, já vai ter tirado, o organismo já vai ter tirado só o que vai precisar para que o intestino faça a absorção. E aí ele seja levado para os pontos do corpo para onde cada um deve atuar. Então você vê que alimentar-se bem não é só você escolher uma boa alimentação, os alimentos adequados e tudo mais, mas é você fazer todo esse processo, mastigar adequadamente, comer em lugar tranquilo, né? Por exemplo, não ingerir líquido durante a refeição, ou antes, 30 minutos, ou após 30 minutos, né? Então, são muitos detalhes que você precisa considerar quando você fala de alimentar-se adequadamente, né? Uhum. E aí... Nutricionista, nós chegamos agora no momento de perguntas e respostas, né? Sim. Se eu souber, eu respondo. Eu acho muito interessante porque a mulherada que está na jornada do autocuidado, elas já fizeram algumas perguntas que você até respondeu durante a sua fala aí, mas eu acho interessante você dar uma ressaltada. Podemos começar? Podemos. Ó, cadê os primeira pergunta? Ninguém manda coração pra gente, não, né? Tô mandando não, né? Gente, manda um coraçãozinho aí pra nossa Nutri. Olha só. A primeira pergunta é: o que é ou o que pode ser considerado uma alimentação saudável? Então, uma alimentação saudável é aquela que considera uma quantidade adequada, uma qualidade dos alimentos que você vai colocar no prato. É uma alimentação que considera cores variadas, né? E também alimentos variados, onde você vai ter que colocar nesse prato os carboidratos, que são os produtos que geram energia, né? Como, por exemplo, feijão, arroz, macarrão, batata, cenoura, beterraba, né? Você vai colocar os construtores, que são aqueles que fornecem a proteína, né? O principal nutriente, e que é a carne, ou o frango, ou a soja, ou o grão de bico, né? Ou a lentilha. E aí e também aqueles que fornecem os alimentos reguladores, que são as saladas, né? As folhas, os legumes, as hortaliças como um todo. Então, a alimentação saudável é isso, é você saber montar um prato que não precisa ser muito cheio, mas ele precisa ser rico em cores e variedades. Isso é uma alimentação saudável. Muito bom. Nós temos uma outra pergunta aqui que fala o seguinte: quais os cuidados se deve ter ao retirar totalmente a proteína animal da alimentação? Então aqui tem duas coisas. Uma coisa para o pessoal da jornada que não retirou para sempre. Foi só 3 dias, né?
para ter essa limpeza aí que você falou. Então, fala desses dois momentos. O que, que é você tirar para sempre e o que, que é você tirar para você, daqui 3 dias, absorver melhor tudo isso que você já falou aí de proteínas e tudo mais. Bom, como eu já falei, a proteína é super importante, né? Se você quer cicatrizar um ferimento, por exemplo, o teu corpo necessita de proteína. Porque é ela que vai renovar a tua estrutura celular para que o teu músculo possa cicatrizar. É. Então, nesse caso, no caso voltado para a jornada, vocês estão tirando essa proteína por 3 dias apenas. Isso. Quando vocês terminarem, o que você precisa fazer durante esses 3 dias? Você precisa dar o suporte proteico. Já que eu não tenho carnes, eu não tenho origem animal, mas eu tenho a proteína de origem vegetal. E essa proteína de origem vegetal, ela também é de alto valor biológico. Lógico, eu não posso dizer assim, ela é 100% comparável com a proteína de origem animal. Não é verdade. Mas ela tem um alto valor biológico. Aí você precisa, só que aí você vai precisar diversificar um pouco mais a tua alimentação para poder você ter esse aporte proteico necessário. E aí, por exemplo, vocês podem fazer essa substituição por feijão, utilizar bastante feijão, porque é do nosso dia a dia, e eu acho muito legal a gente trabalhar essa questão da desintoxicação, desses novos hábitos alimentares, pensando no que a gente tem dentro da nossa casa, do que a gente tem acesso na feira de perto da nossa casa. Como, por exemplo, aqui em Castanhal tem uma feira bem ali, dia de quinta e sexta-feira, que você compra bem barato, legumes, frutas, verduras. Então, pensar nessa substituição com o que você tem acesso. Não preciso ir para os grandes supermercados e comprar os suplementos à base de proteína, não sei o quê. Não, eu vou ver o que eu tenho. Então, eu posso comer um feijão, que é muito bom, né? Eu posso substituir pelo feijão, todos os feijões, mas o feijão preto e o feijão cavalo, carioquinha, são os melhores. Então, você pode ter acesso por aí. Você pode utilizar um grão de bico. Ah, mas grão de bico é caro. Mas o custo-benefício desse alimento é muito grande, porque você compra 1 quilo, digamos, por R$ 15, mas você pode consumi-lo por até 2 semanas, porque é uma quantidade pequena, você não precisa colocar muito, uma colher, você põe para cozinhar, já dá um volume bastante suficiente, né? Lentilha, aveia, né? Tem até quinoa, né? Para quem tem acesso, né? Porque quinoa não é tão caro também, é um produto muito bom também, que pode substituir, que pode te dar um bom aporte de proteína. Para quem quer tirar definitivamente a proteína do seu cardápio, eu aconselho que você vá devagar. Você começa a consumir, por exemplo, apenas 2 vezes na semana, ou 3 vezes, depois você vai para uma semana, para um dia na semana, e aí você vai tirando devagar. Mas sempre tendo esse cuidado, que quando eu tiro uma coisa, eu preciso substituir. Então, eu vou precisar diversificar mais o meu prato, colocando essas leguminosas, como a lentilha, como o grão de bico, como a ervilha, né? E outros carboidratos, como a aveia, por exemplo, de preferência a aveia integral, né? Porque a integral, ela não tem glúten, né? A aveia que tem glúten é aquela que passou pelo processo de refinamento. Ela foi triturada e aí pode ter misturado com outros produtos na indústria e aí ela contaminou. Então, sempre tomar esse cuidado. Se eu tiro, eu preciso colocar algo no lugar. Então, eu preciso ter essas substituições, tá bom? Uhum. Uma outra pergunta que teve aqui foi, nesses 3 dias de proteína animal zero, como fica os derivados? Leite, queijo, né? Para quem disse aí que ama queijo, iogurtes e afins. Eles ficam bem longe de você. Porque, assim, a ideia é você retirar a proteína animal. Então, os derivados, eles contêm a mesma proteína, né? Então, eu não devo utilizar nesses 3 dias. Eu faço uma desintoxicação por completo. São 3 dias sem proteína animal. Então, eu retiro todos os derivados do leite, todos os derivados da carne, tudo que for, a gente tira. No caso, é para desintoxicar, então nesses 3 dias você não usa. Tem uma outra pergunta aqui, um tanto quanto interessante. Ela fala assim, eu sou casada e na minha casa... Manteiga eu também. Estão perguntando aí, ó. Manteiga também? E manteiga. Estão perguntando aí, manteiga também? Manteiga também, manteiga né? Também. Mas são manteiga só
São só 3 dias. Vale, não vale? Para depois você... Depois, além disso, tudo vai estar liberado, viu, gente? Isso tudo vai estar liberado depois. É só pra gente ter essa troca e essa desintoxicação. Mas olha essa pergunta, eu achei muito interessante. Ela fala assim, eu sou casada... Receitas com ovo? Sim, também. Ai, eu também. Aí, né? Receitas com ovo, aquele pãozinho com ovo, né? Sim. Só 3 dias. Só 3 dias. Vale o sacrifício. Vale. Você pode fazer uma tapioca de cuscuz, né? Tudo pode, né? Tudo pode. Usa azeite, né? No lugar da manteiga. Sim. É gostoso, gente. É bom. Fica bom. Eu acho que a gente pode fazer depois a gente pode fazer depois uma jornada para a gente falar desses detalhes, né? O que eu vou usar? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo, né? Uma substituição disso, substituição daquilo. Bom, vamos dar esse presente para ela. Mas vamos aqui, a gente está encaminhando para o final da live. Aí tem uma pergunta que eu achei muito interessante. Ela está na jornada, né? E ela diz assim, eu sou casada e o meu esposo tem hábitos que não são que não são os meus. Então, por exemplo, ele gosta de muitos embutidos, de charque, como você falou lá no início, e ela é mais da carne branca, do frango, coisa e tal, né? E eles gostam muito de mortadela, ela tem essa preocupação até com a família. Então, eu achei uma pergunta muito interessante, porque assim, você está dentro de casa, querendo ter uma vida saudável, mas o outro tem hábitos bem diferentes. Como que faz essa junção? Olha, a Bíblia diz que a mulher ganha o homem pelo seu proceder, né? Então, começa por aí. Continue comendo com a carne branca, né? É assim, porque na realidade, essa questão dos embutidos, ela é uma questão muito particular e é preocupante. A OMS, ela hoje, existem estudos feitos por várias universidades, universidade de renome, né? Que tem provado que os embutidos são alimentos muito prejudiciais à saúde do homem, né? Do homem que eu digo, ser humano, né? Muito prejudiciais. Por quê? Cita aí alguns embutidos para a gente ter uma ideia mais clara, Jô. Mortadela, salsicha, calabresa, linguiça toscana, né? Todos esses... são embutidos. Por que chama embutido? Porque são carnes processadas. Essas carnes não são carnes mesmo, são partes dos animais, né? Do frango, partes do boi, que na maioria das vezes iam ser jogadas fora, como por exemplo cabeças, pés, penas, peles, gorduras, iam ser jogadas fora e elas são processadas, ou seja, elas vão para uma máquina, elas são moídas e nelas são misturadas alguns que chamam de produtos alimentares, mas na realidade não tem nada de alimento, né? Que são os conservantes, os acidulantes, os corantes, né? E para que essa salsicha, essa linguiça tenha uma cor avermelhada que chama a atenção da gente, né? Quando a gente olha mais vermelho, a gente fala, epa, aqui tem mais carne, né? Não é verdade. Na realidade, tem mais nitrato ou nitrito, que são duas substâncias, tá? Que quando elas são digeridas pelo nosso corpo, elas geram um outro produto, tá? Que é a nitrosamida, que esse produto ele é considerado cancerígeno. Num processo cumulativo, ou seja, se você come quase todos os dias ou todos os dias esse produto, a tendência é de você acumular essas substâncias. E aí a OMS disse que basta 9 gramas desse produto todos os dias, que equivale, por exemplo, 9 gramas equivale a uma fatia de mortadela, por exemplo, tem 13 gramas de nitrato, dessas substâncias todas. Então, ou seja, se você comer 9 gramas já é o suficiente para gerar esse processo inflamatório que poderá até desenvolver um câncer. Imagina, uma fatia de mortadela já tem 13 gramas. Então, se você consumir uma fatia todos os dias, o que vai acontecer? Você vai acelerar um processo inflamatório muito grande. Então, assim, é bom, tipo assim,
no paladar, a gente pode considerar que é gostoso? Pode, por quê? Porque ele é rico em açúcar e em sódio. Essa mistura toda que é feita, né? E aí, quando chega na nossa boca, que já temos o paladar pervertido, o que que acontece? Pervertido, que eu digo, por quê? Porque a gente foi acostumado a não sentir o gosto dos alimentos, mas sim do sal e do açúcar. Então, o que que acontece? A gente tende a gostar disso aí. E aí, quando ele se mistura, então, com aquela gordura, né, que quando a gente frita, né, que libera a acroleína, aquele cheiro gostoso, que na realidade aquilo é uma substância cancerígena que é liberada quando aquece o óleo, né, a gordura. Então, eu não indico, eu realmente, que eu te recomendo, continua comendo a carne branca, né, e vai tentando convencê-lo, vai fazendo novas receitas, né? Vai mostrando para ele as várias formas de se comer frango, né? Que aí, de repente, ele vai seguir na tua linha, né? Ou seja, vai substituindo aos poucos aí, né? Fazendo de Devagar. forma Um dia diferente. você come com ele também, né? Para ele. E mais assim, vá conversando, né? Devagar a gente vai modificando. Outra coisa que me perguntaram, e essa é a última pergunta, como faço para ser atendida pela nutricionista? Essa pergunta eu amei. Bom, hoje hoje eu faço atendimento domiciliar, né? Eu atendo as pessoas na sua casa, mas assim, o projeto é que esse ano a gente consiga um espaço para fazer esse atendimento, de uma forma um pouco mais reservada, né? Mas assim, como eu falei para vocês no início, né? Esse ano é um projeto da gente estar voltando nessa atuação. Eu gosto muito dessa atuação em domicílio, porque você pode verificar a situação da despensa, né, da geladeira das pessoas, e você pode orientá-las bem melhor, né? Mas assim, vocês podem mandar no meu direct aí uma mensagem, também podem mandar uma mensagem no meu WhatsApp, né? Então, a gente está à disposição. Eu tenho, assim, um desejo bem grande de esse ano dar um passo maior com relação à nutrição. E aí, se vocês me ajudarem, vai ser muito bom, né? Vamos todas ajudar, porque a gente quer muito. Quero deixar aqui minha gratidão por todas as suas informações. Olha, por falar nisso, alguém perguntou assim, o que você acha da alimentação vegetariana? Dá para falar sobre isso um pouquinho e ser a nossa última pergunta da noite? Como é que tá aí o nosso horário? Eu tô assim, sem... Dá? Dá para responder essa pergunta e a gente fazer o fechamento, tá bom? Então, Pronto. A pergunta é, o que você acha da alimentação vegetariana? Excelente, excelente, né? É uma alimentação assim que ela te garante, por exemplo, uma renovação da sua pele, né? Ela é uma alimentação muito especial. Só que como ela é uma alimentação específica, né? Porque vegetariano é uma coisa, mas aí se você pode ser um vegetariano que come algum tipo de proteína animal, o ovo, o queijo, o leite, né? Ou se você quer ser um vegano daquele mesmo que não só nas folhas e nos legumes, né? Então, é uma alimentação muito bacana, garante que você tenha uma saúde muito boa, né? A gente tem aí na nossa história, a gente tem atletas, né? Como o Carl Lewis, por exemplo, ele era vegetariano, mas ele corria, né? E ele fazia um desportista de altíssimo nível. Então, a alimentação é uma alimentação muito boa, né? Só que você tem que ter o cuidado de fazer muito bem diversificada. Por conta de que você não vai... Se você comer um bife, você tem um aporte de proteína muito bom. Quase que cobrindo toda a tua necessidade. Mas para você conseguir isso com a alimentação vegetariana, você vai precisar juntar um feijão com um arroz, com um grão de bico. Você vai precisar fazer essa diversificação no teu prato para você poder garantir o aporte. E aí também ter a preocupação de fazer a suplementação de ferro, né? Porque no caso da carne vermelha, ela já nos garante esse aporte de ferro também, que aí evita anemia, né? Evita cãibras e outras coisas. Então, você precisa garantir na alimentação vegetariana, é só esse cuidado em suplementar ferro e garantir o aporte de proteína adequado. Que bom. A Luzene perguntou assim, a nutricionista atende online? Sim, ela acabou de dizer isso, você manda um direct para ela e vocês conversam, tá bom?
Meninas, excelente live. Jô, muitíssimo obrigada. A todas as meninas da jornada do autocuidado, parabéns por estarem por aqui. Acho que nós fomos muito ajudadas com todas as suas informações, com todo o seu conhecimento, com a estrada, nessa estrada longa que você tem na gastronomia, na nutrição, né? E também vai nos ajudar, e disse que vai nos ajudar na gastronomia, ou seja, eu estou sorrindo à toa, né? Que gastronomia é minha praia. Então, muito obrigada por suas orientações. Gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais, né? E deixasse um recadinho para todas as meninas da jornada do autocuidado. Gente, foi um prazer enorme, né? Estar aqui com vocês, né? Como vocês estão começando essa jornada, né? Ou seja, vocês estão tentando trilhar um novo caminho. E isso combinou perfeitamente comigo, porque eu estou tentando trilhar um novo caminho, né? Eu amo, sou apaixonada por essa profissão. E eu acho que, eu penso e creio que o Senhor, Ele me deu essa profissão, o meu Senhor, né? Ele me deu essa profissão porque eu amo as pessoas. E quando a gente trabalha com alimento, a gente precisa amar as pessoas, porque quando você cozinha para alguém, né? Seja você ou seja outra pessoa, mas você cozinha para alguém, né? Quando você quando você faz um prato, você está pensando no bem-estar de alguém. E a alimentação, ela tem tudo a ver com essa questão do bem-estar. De estarmos todos os dias renovando, né? Nunca a gente quer comer a mesma coisa. A vida da gente tem que ser assim mesmo, a gente precisa renovar, né? Renovar os nossos pensamentos, renovar o nosso coração. Esses dias, até se você me permite, esses dias eu tenho lido, tem uma passagem bíblica que Deus tem falado em Ezequiel para mim, né? Que Ele quer me renovar de tal maneira que Ele vai tirar de mim um coração de pedra e me dar um coração de carne. Olha só, pensa nessa renovação. E Ele tem me indicado a viver em novidade de vida e em novidade de espírito. Então, eu quero dizer para vocês assim, mulheres que estão nessa jornada e outras que estão aqui conosco, né? Eu estou à disposição de vocês. Não, como a Beni gosta de falar, né? Com seus conhecimentos. Na realidade, não só com os conhecimentos, mas com o amor que eu tenho por essa profissão, né? Estou à disposição. Agradeço por vocês terem me dado essa oportunidade. Espero ter ajudado, né? Vocês a se manterem firmes nessa jornada aí, durante esses dias, mas principalmente que eu possa ter ajudado vocês a repensar os hábitos de vida de hoje e mudar para os novos hábitos, né? Para trilhar novos caminhos, porque se hoje nós mudarmos o nosso hábito e começarmos a praticar coisas melhores para a nossa saúde, e aí a saúde mental, a saúde física, a saúde emocional, né? Nós vamos ser mulheres melhores. E mulheres melhores constroem outras mulheres melhores, outros filhos melhores, outros esposos melhores, né? Nós temos uma função muito importante nessa terra, como mulheres. E aí, o autoconhecimento, o autocuidado, ele vai nos ajudar muito a cumprir essa missão de maneira eficaz. Então, um beijo para vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Boa noite a todos. Até a próxima oportunidade, que vai ser bem breve, viu, gente? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.